especial para a vida do teu servo, pastor Reginaldo, quando ele vai pregar a tua palavra, que o faça na unção e no poder do teu Espírito Santo. E ministra aos nossos corações através do teu servo, Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa cair fundo em cada coração, enriquece mais e mais a nossa alma com a tua palavra. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Graças a Deus. Com a permissão do pastor Manuel, antes de falar a palavra do Senhor, eu queria só apresentar alguns irmãos que não conhecem, algumas pessoas aqui que não conhecem os nossos livros, são disponíveis no fim, o livro Debate, e quero dizer aos irmãos, o debate é o título da série. Para o ano, se tudo correr bem, vai ser lançado o livro Debate, contudo, as testemunhas de Jeová à luz da Bíblia Sagrada. As doutrinas das testemunhas de Jeová à luz da Bíblia Sagrada, que já estou a concluir, faltam-me poucas páginas, já tenho 60 páginas escritas, talvez mais umas 30 ou 40, e será o mesmo título, porém, com a apresentação da doutrina do grupo Testemunho de Jeová. Esse é o Debate, as doutrinas da Igreja Católica Romana à luz da Bíblia Sagrada. É um livro que já vai na 5ª edição, aliás, na 6ª edição em Portugal e já na 2ª edição em inglês no Reino Unido também. Portanto, é um livro que serve de base para defendermos a nossa fé, a fé evangélica, a fé cristã que nós cremos. E, portanto, é um livro com muito bom material para a evangelização de sua família, de algum amigo católico. Portanto, se você quer ler e abençoar alguém com o livro, ele está disponível. Outro projeto, já falei com o pastor Manuel Arthur, é esse livro é do pastor Michel Cruz, chama-se Fátima, o que dizer de ti? Como sabem, Fátima é o santuário mais famoso, tem alguns santuários na Europa, santuário na Polônia, ao santuário de Lourdes no sul de França, mas o santuário mariano, além de Lourdes, mais famoso na Europa, é o Santuário de Fátima, fica a 120 quilômetros da cidade de Lisboa, ali no centro de Portugal. Portanto, eu e o pastor Michel Cruz, de Leiria, nós vamos trabalhar na fusão, ou seja, nós vamos unir, eu estou a cargo do trabalho, de unir esses dois livros e fazer deles um só, e vai chamar-se Luz Espiritual. É um livro para alcançar a elite, a classe média alta de Portugal no sentido intelectual, não no sentido financeiro. Os intelectuais da nação, de Portugal, Espanha, etc. Portanto, é um projeto para 2013 também, além do outro livro, não é? Se Deus quiser, os irmãos orem, porque quem é que acredita que os intelectuais também precisam de ouvir a palavra de Deus? Amém? Não é só as pessoas de intelecto médio-baixo ou de intelecto baixo que precisam do Evangelho. As pessoas também de uma camada social mais alta também precisam de ouvir o Evangelho, porque eles também têm uma alma qual Jesus ama. Os irmãos concordam comigo? Amém? Aleluia. O outro livro é a Escolha, que é a Vida Passa e Não Fica, fala sobre a salvação em 5 partes, ou seja, o plano da salvação, a origem do plano, os benefícios do plano, os passos do plano, começando pela fé e terminando na glorificação, e por fim, nós temos os riscos de rejeitar a salvação. Portanto, eu não tenho problema nenhum em dizer, eu não estou a pastorear, porque eu não sinto no momento, porque estou a estudar, estou fazendo um doutoramento em Inglaterra, um doutorado, e será um projeto para 2014, que, se Deus quiser, é quando eu concluo o curso, não é? É sobre Israel e a igreja, será um trabalho para a liderança da igreja em Portugal e não só no Brasil. Portanto, como eu estou a escrever em inglês também, naturalmente, quem sabe se não lançaremos também na Inglaterra, também onde nós estamos a cursar. Portanto, nós vivemos pela fé, eu e minha esposa, uma opção nossa, não pastorear de momento por causa da carga horária da universidade. E se os irmãos sentirem no coração, dar o livro a alguém, algum amigo, uma vez que você já comprou, também está à vontade. Nós estamos ali no fim depois. Se você quiser apoiar e abençoar, semear no nosso ministério, é bem-vindo também. Amém? Então faz favor de ficar em pé. Vamos ler então capítulo 4
versículo 7 de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 de 2 aos Coríntios, amém? Aleluia. Nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus no continente europeu, amém? Nós temos uma chamada para aquele continente, são 23 anos servindo a Deus em Portugal, com 4 anos passados em Inglaterra, onde nós fizemos o nosso bacharelato, nossa licenciatura, nosso mestrado também, e onde estamos a fazer o nosso doutorado. E para a glória de Deus, quero o livro A Escolha, já está também vai ser lançado em inglês em novembro, já fiz a tradução, o meu amigo Davi, pastor Davi, está fazendo a limpeza do texto, e para a glória de Deus, também vai ser lançado em romeno, amém? Para o ano que vem. Os irmãos podem dar glória a Deus? É a semente da palavra sendo espalhada. Será lançado em romeno. E o debate já está em inglês e em alemão. Sairá em alemão para a glória do Senhor também, ali, porque o norte da Alemanha é completamente, ainda que a reforma protestante tenha tido uma certa força na Alemanha, foi ali de onde ela nasceu, o catolicismo ainda tem muita força no norte daquele país. Por isso o nosso alvo é semear a palavra do Senhor. Os irmãos orem pelo nosso ministério, porque nós temos esses projetos todos, com campanhas evangelísticas, com cruzadas, com escolas bíblicas ali pela Europa também, uma vez que, graças a Deus, Deus nos deu a graça de também poder pregar em inglês e também em espanhol. Domingo que vem estamos pregando numa igreja hispânica ali de Nurk, né? Portanto vou ter que praticar um pouquinho do meu espanhol durante a semana, né? Então vamos ler, glória a Deus. 4, 7 de 2 aos Coríntios, todos encontraram? Aleluia. Então vamos ler a palavra de Deus, amém? Então vamos ler juntos então, queridos irmãos. 1, 2, 3, vamos lá. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Faz favor de sentar. Temos, porém, não há nada mais interessante do que a forma como a Bíblia é apresentada a cada um de nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós, às vezes, todos os versículos e passagens bíblicas têm uma razão de ser. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Jesus, quando ele diz: o ladrão veio senão matar, roubar e destruir. Nós, os pentecostais, porque temos uma escola figurativa, simbólica, nós temos uma visão, vamos lá, simbólica da fé, nós vamos a esse versículo e aplicamos esse versículo como se Jesus estivesse falando diretamente de Satanás. E é óbvio que tem essa aplicação. Ou seja, nós podemos aplicar a este versículo: Satanás, né, veio, e é o que ele faz, ele mata, ele destrói e ele rouba. Só que a verdadeira interpretação desse versículo não é essa. Não, diretamente não é essa. Por quê? Porque Jesus usou uma figura local, uma apresentação de uma verdade usando uma situação que se passava na Palestina. Ou seja, Jesus estava a falar de um grande curral, de um grande redil de ovelhas, em que no final de um dia de trabalho, os pastores vinham das montanhas e colocavam ali as suas ovelhas. Vinha o pastor Manuel Arthur, deixava 500 ovelhas, vinha o pastor Jonas, né? Deixava 300, vinha o presbítero Fabrício, deixava 200, e havia um porteiro ali. Ou seja, no outro dia pela manhã, os irmãos estão a entender?
no outro dia pela manhã, cedo, ao levar as ovelhas para o pastoreio, havia um porteiro a cuidar daquela porta. Então, o que o pastor vinha e fazia? O pastor Manuel Arthur vinha e chamava as 500 ovelhas dele. Vamos dar um exemplo. O nome do irmão aí, de azul, como é que o irmão chama? O pastor Arthur chegava e dizia: Emerson! E o Emerson vinha, dando glória a Deus, porque era o pastor dele que estava chamá-lo. Ok? Aleluia! Aí vinha o pastor Jonas e chamava o Romilton. E o Romilton vinha, Romilton! E o Romilton vinha, dando glória a Deus, porque ele ouviu a voz do seu pastor. Mas se chegasse o pastor Reginaldo ali e dissesse, Emerson, o Emerson nem aí, por quê? Porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Os irmãos estão a entender por que ele diz? Então, quando alguém vinha e a ovelha não conhecia a sua voz, então o que ele fazia? Ele pulava a cerca para tentar roubar a ovelha. Por isso é que está escrito: o ladrão veio matar, roubar e destruir. Ou seja, pular a cerca. Ele é ladrão e salteador. Essa passagem é a mesma coisa. Está aqui a falar do quê? Está aqui falando de vaso. E o que os vasos serviam? Para que os vasos serviam? Qual era o papel dos vasos na antiguidade? Não é? Eu não sei se os irmãos gostam de pregar o Evangelho. Eu gosto de pregar o Evangelho e não me escapa oportunidade nenhuma. Esses dias eu estava viajando de Londres para Cambridge, porque eu ia dormir na casa de um pastor amigo meu, britânico, eu ia pregar na igreja dele, na manhã de domingo, antes de ir para a universidade em Sheffield. E uma criança pulando no trem. Aquela criança pulava, ele e a irmã, eles pulavam do lado do outro. E como quem é que conhece a Inglaterra aqui? Quem é que já esteve em Inglaterra? Ninguém. Ali, quem é que esteve aqui em Inglaterra? O pastor Manuel já esteve em Inglaterra. O tempo em Inglaterra não é como nos Estados Unidos, não é como no Brasil. Ali, o sol, quando nasce muito durante o ano, são 20 dias de sol. O sol, quando nasce, ele dura 2 ou 3 horas e se esconde logo. Mas nesse dia chovia e o arco-íris nasceu. Quando chove, o que acontece? O arco-íris nasce no horizonte. E aquelas crianças, mamãe, papai, olha o arco-íris, olha o arco-íris, que lindo. Aí eles começaram a dizer as cores do arco-íris, o laranjado, o azul claro e etc. Olha, eu não resisti. Era uma família inglesa e eu comecei a comunicar com aquela criança e eu comecei a dizer: você sabe a história do arco-íris? Quem é que sabe contar a história do arco-íris aqui? Para uma criança. Quem é que sabe contar? Por favor, diga lá. Contar a história do arco-íris. Por que é que havia chovido, a chuva havia cessado e o sinal do arco-íris nasce nos céus? Por quê? Quem é que se lembra? Porque é uma aliança de Deus com a sua criação. Ou seja, Deus não mais destruirá a terra através das águas. E então contei aquela criança, comecei a contar. Primeiro eu contei a história nossa no Brasil. Os irmãos, quem se lembra da loucura quando nós éramos crianças? A minha geração, eu não sei, essa geração mais nova. Quando eu era criança no Brasil, havia 2 coisas que a gente adorava fazer: tomar banho pelado na chuva. Quem é que se lembra disso? Sério, quem é que se lembra disso? A gente... chovia, eu sou do Mato Grosso do Sul, e quando chovia, você via centenas de crianças peladas tomando banho na rua. Era uma coisa mais natural do mundo. E a gente tirava a roupa. Quem é que se lembra disso? Quem é que fez isso? Por favor, né? Saía correndo, enxurrada, tomando banho na enxurrada. Era uma alegria, criançada, meninos e meninas. Aquilo, olha, a minha infância foi maravilhosa, nadando no rio, pescando, fazendo as traquinices, as loucuras, as peraltices da criança. Mas quando a chuva parava, o arco-íris nascia.
E então o que a gente fazia? Nossos pais nos iludiram, dizendo que havia o quê no fundo do arco-íris? Quem é que se lembra? Quem? Um balde de ouro. Olha, que irmã dele era uma loucura, criançada a colocar escada nos pés de manga. Quanto mais a gente tentava alcançar o arco-íris, porque alguém nos tinha contado enganada, né, que havia um balde de ouro cheio de moedas no fim do arco-íris. E a gente acreditava. Eu nunca consegui chegar lá a pegar no balde de ouro. Mas houve um dia. Os irmãos estão a entender o que eu estou a pregar. Mas um dia eu encontrei um tesouro maior. Diga aleluias! Diga um glória a Deus pentecostal. Um dia nós encontramos um tesouro maior. Quem é esse tesouro? Diga lá o nome dele bem alto, irmão Oséias, que é para eles ouvirem. Jesus. Aleluia! Um dia nós recebemos um tesouro. Eu não sei se cantam no Brasil. Em Portugal a gente canta um corinho. Eu tenho um tesouro. Eu tenho sim. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Esse meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, o meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Você pode dar glória a Deus por esse tesouro nessa noite? Aleluia! Não é o tesouro no fundo do baú, no fundo do arco-íris. Não é um tesouro físico palpável. Não é algo que cintila como as moedas de ouro. Mas eu quero dizer nessa tarde que Pedro escreveu que o seu sangue é mais precioso do que todo o ouro. Fecha os teus olhos e adora o Senhor agora. Do que toda a prata, do que toda pedra preciosa. Porque o seu sangue é sangue puro, sangue perfeito, sangue inocente, sangue santo, sangue que pode purificar os nossos pecados, aleluia. Dá glória a Deus, dá uma cotovelada santa na pessoa que está ao teu lado e diga, dá glória a Deus lá, aleluia. E a Bíblia diz, veja, por acaso, eu até vou dizer mesmo, eu preguei essa mensagem domingo passado, na Assembleia de Deus de Sintra, onde o pastor Virgílio Durão é o pastor presidente. Eu preguei ali à tarde e hoje senti no meu coração de passar essa mensagem. Ela é fresquinha, eu preguei a primeira vez domingo passado. Não é porque não tem outra mensagem, mas é porque senti no meu coração de passar essa mensagem para os irmãos essa tarde. Veja lá, temos porém esse tesouro em quê? Em que é que esse tesouro está? Em vasos de barro. Para que servem? Para que serviu o vaso? Quem é que já ouviu falar dos rolos do Mar Morto? Os rolos, os papiros do Mar Morto. Os papiros do Mar Morto, eles foram encontrados no ano de 1948, aqui em Israel. Aqui pertinho. E por que é que eles foram colocados num vaso de barro? Thank you very much, brother. Para conservar. Porque o barro tinha a função de conservar as coisas. Assim, por isso é que Jesus diz, vós sois o sal da terra. Nós temos a propriedade de conservar o mundo. A igreja, ela é aquela que tempera a sociedade e o mundo. Enquanto ela estiver na terra, Deus está a zelar por ela. O irmão pode dar glória a Deus pela igreja. Aleluia. Então o barro tinha a propriedade de preservar as coisas. Outra propriedade do barro é que ele preserva o sabor das coisas. Uma coisa que eu sinto muita saudade na Europa é do filtro de água do Brasil. Quem é que tem saudade do filtro de água, né? A água que o pastor Arthur tem ali é muito gostosa, mas não é tão saborosa como a de um filtro de barro. Quando a gente chega em casa no Brasil,
Quem é que tem saudades desse vasinho, é? A gente chega, abrir a torneirinha com uma caneca de alumínio brasileira, coloca ali por baixo. Oh, aleluia, diga glória a Deus. A água sai gostosa, fresquinha, geladinha, e a gente bebe até fica consolado. Aleluia. E aqui Paulo está falando do seu ministério. Paulo está a passar a sua experiência ministerial. Contudo, também este versículo é aplicado a cada um de nós. Amém, igreja? Nós temos o quê? O que é que nós somos? Eu não sei se vocês já perceberam também. Qual é o material mais barato que há na natureza? O material mais insignificante? Diga. É o barro. Quem é que já viu um oleiro trabalhar o barro? Quem é que já viu um oleiro trabalhar a roda? Aleluia. A Bíblia diz que Deus, Ele é o divino oleiro e nós somos o barro. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus porque Deus está trabalhando a tua vida. Aleluia, aleluia. Deus está trabalhando na minha e na tua vida. Ele está moldando o barro. Cada um de nós estamos passando por um processo de transformação. Oh, irmão, se eu fosse você, dava glória a Deus. Aquele que começou boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, nós somos o barro, Ele é o divino oleiro. Ele tem um plano em minha vida, na tua vida, através da tua vida e na tua vida também. Deus nos tirou do mundo. Nós fomos extraídos. Nós éramos pedras brutas. Eu até vou ser mais franco com os irmãos. Eu era um calhau. O que é calhau, irmã Cida perguntou. O que é um calhau? Um calhau é uma pedra bruta. Agora eu vou fazer uma brincadeira. Quem é que é mineiro aqui? Levanta a mão, meus mineiros. Levanta, por favor, todos os mineiros. Por favor. Não falta mineiro, né, nos Estados Unidos, né? O mineiro, isso é uma história verídica. Veja o que ele fez. Ele com o seu canivete, todo bom mineiro carrega um canivete, não sei porquê. É verdade, pastor Arthur. Um bom mineiro carrega um canivete. E há uma história verídica que aconteceu. Eu não sei se os irmãos viram na revista Veja. Um mineiro trabalhava nas minas, sentou-se na pedra, tirou o canivete e foi amolar o canivete numa pedra de 375 quilos. Quando ele passa o canivete, ele vê aquele brilho saltando da pedra. Não é que o nosso amigo estava sentado numa pedra de 375 quilos de ouro. Poxa vida, ficou milionário, cara. Aleluia. Agora eu vou dizer uma coisa para ti. O tesouro que nós temos, ele é mais precioso do que todo o ouro, toda a prata, toda a pedra preciosa, todo diamante, todo rubim que há no mundo, toda esmeralda. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é o dono do ouro e da prata também. Diga glória a Deus, aleluia. Mas além disso, Deus não deu um arcanjo, Deus não deu um anjo, Deus não deu um serafim,
Deus é todo poderoso. Deus podia fazer, se quisesse fazer, Ele podia fazer com que um serafim, com que um querubim, com que um arcanjo, ou com qualquer outro ente celestial encarnasse no ventre de Maria. Mas Deus não deu um anjo, nem um arcanjo, nem um serafim, nem um querubim. Você sabe por quê? Porque o anjo, o arcanjo, o serafim e o querubim não passam de criaturas. Deus deu o seu Filho unigênito. Ele deu, aleluia, diga aleluia, Ele deu o melhor. Ele deu o maior tesouro que Ele tinha, igreja, para morrer por ti e por mim. Adora o Senhor agora, fecha os teus olhos e adora-o. Ele deu o melhor que tinha. E por que não um anjo? Por que não um arcanjo? Por que não um serafim, um querubim? Por que não um ancião de dias dos céus encarnando para assumir a forma humana, para morrer pela humanidade? Por quê? Porque eles são, além de criaturas, eles não poderiam salvar a humanidade. Foi preciso que Deus encarnasse na pessoa de Jesus Cristo e morresse no Calvário como homem perfeito para salvar e redimir cada um de nós. Aleluia! E aqui nós temos esta passagem, que ainda que ela fale do ministério do apóstolo Paulo, da sua carreira, da sua vida, é aplicável a cada um de nós também, porque nós podemos também dizer: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. O barro, além de ser o material mais barato, mais insignificante que é na natureza, é o material mais maleável e mais fácil de trabalhar. Aleluia! Se nós nos deixarmos trabalhar por Deus, se nós deixarmos com que Ele molde as nossas vidas. Quem é que quer ser moldado por Deus aqui? Você quer ser transformado por Deus? Aleluia! Você quer ver a tua vida? Irmãos, aqui alguns não entendem. Nós não vamos ter uma segunda oportunidade. Eu não vou viver a próxima geração. Eu não vivi a geração passada. Eu não estive na geração do século XIX, do século XVIII, do século XVII. Deus não espera de mim para a próxima geração, ainda que nós acreditamos que Jesus virá ainda na nossa geração. É a nossa fé, é a nossa convicção. Só que Deus não quer que nós estejamos à espera da próxima geração para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E por isso, façamos o bem. John Wesley disse: façamos o bem sempre que possamos, em todas as vezes que possamos, a todos os que possamos. Não há momento para fazer o bem. Aleluia! Veja o que disse Jesus: não foste vós. Quem é que quer dizer esse versículo comigo? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Diga glória a Deus. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vô-lo conceda. Quer que tenha certeza que você foi chamado e escolhido por Deus? Levanta a sua mão no lugar onde você está e diga glória a Deus. Eu sei que Deus me escolheu. Deus nos escolheu. Quando eu cheguei numa profetisa no Brasil, em 1987, profetisa Eugênia, ela começou a rir. Cheguei com os cabelos azuis, amarelos, vermelhos, brinco na orelha, olha aqui a marca do brinco até hoje. E ela começou a sorrir, com as tatuagens, camiseta cavada, Iron Maiden, metálica. Fui levado ali, eu não acreditava em Deus, nem sabia quem era Jesus. E ela começou a dizer: grande é a obra, grande é a caminhada, grande é a chamada deste moço. Alabashuri canta lamahai.
Mas eu quero dizer que tu também foste chamado. Se Deus conseguiu tirar um viciado, um traficante das garras de Satanás e transformá-lo num homem de Deus, eu quero dizer nesta tarde que Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E eu quero dizer nesta tarde, você é especial para Jesus. Aleluia. Volta para a pessoa que está ao teu lado e diga: Deus conta contigo porque tu és especial. Deus conta com cada um de nós. Aleluia. Deus nos escolheu. Ô irmão, dá lá um sorriso, Colgate, Colinos, um sorriso. Olha, qual é a pasta de dente mais barata do Brasil? É a pasta sorriso, né? Dá um sorriso nessa tarde. Porque Deus te escolheu, aleluia. Diga glória a Deus e diga: obrigado, Senhor, porque tu me escolheste, porque tu me deste vida. E esse tesouro, temos porém esse tesouro em vasos de barro. Por que não em vasos de ouro? Por que não em vasos de diamante? Por que não num vaso de prata? Mas sim em um vaso de barro, irmão. Só para que proves para ti que tu não és nada. O barro não vale nada. Nós não somos nada. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga glória a Deus. Você pode não valer nada para o mundo, pode não valer nada para a sua família, pode não valer nada para quem te vê, mas eu quero dizer que para Deus tu és preciosa, tu és precioso, tu és alguém chamado, escolhido a dedo. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Oh, aleluia. Quando 6 anos depois eu regresso à cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e meus irmãos me veem com aquela portuguesa linda que os irmãos conhecem, minha esposa. Oh, aleluia. Eles me veem chegando, irmã Adelina, com a Bíblia debaixo do braço, terno e gravata. Já não me viam há 7 anos. E eles disseram: agora nós sabemos. Quando cheguei em casa, eu e minha esposa sentamos na sala de casa. Todos meus irmãos me rodearam, me viram, né, sem aquele espírito diabólico. E eles viram e disseram: agora sabemos que ele realmente enlouqueceu de verdade. Eu quero dizer, bendita loucura. Diga comigo, bendita loucura. Diga comigo, bendita loucura. Quem é que é louco por amor de Cristo? Diga glória a Deus. Diga: eu sou louco por Ele. Diga: eu sou louco por Ele. Diga lá: eu sou louco por Ele. Bendita loucura. A loucura já dura 24 anos e cada vez a loucura aumenta mais. Cada vez fico mais louco. Por quê? Porque Ele mudou a minha vida, transformou o meu coração e colocou dentro de mim um novo espírito. Oh, aleluia. Dá um glória a Deus. Abraça o irmão que está ao teu lado e diga: sente comunhão com essa pessoa, por favor, vai lá, mesmo que seja sua sogra, dá glória a Deus agora com ela. Diga glória a Jesus. Aleluia. Essa é uma tarde de festa, é uma tarde de missões, é uma tarde que temos que entender que fomos escolhidos por Deus para um propósito, para uma chamada. Oh, aleluia. Eu estou feliz. Quem é que está feliz? Estás feliz? Quem é que está feliz nessa tarde? Estou feliz porque Ele me escolheu, tornou-nos filhos de Deus. Nós que éramos bastardos, nós que éramos inimigos de Deus. E o meu irmão bonitão, 1,92 m, manequim profissional, olhou para mim e disse assim: Regis, quem criou Deus? Esse mesmo que disse quem criou Deus, não sabia com quem estava a tratar. Marxista, leninista, comunista do Pé Roxo, fundador do Partido dos Trabalhadores no Mato Grosso do Sul, casado com uma desviada do Evangelho. A minha mulher compartilha o Evangelho com ela. Ela desviada da igreja Peniel Pentecostal do Brasil. Ela volta para Jesus, começa a voltar para Jesus. E ele, o bonitão,
secretário de Estado do Mato Grosso do Sul, do Partido dos Trabalhadores do Zeca do PT. Começa a ir ao culto com ela. E uma vez ele chega no culto, para o carro preto lá na frente, o carro do Estado, e entra na casa do Senhor. Senta-se lá na última cadeira, disfarçado, para que ninguém o conhecesse. Estava pregando um pregador do Brasil, do Rio de Janeiro, lá em Campo Grande, no sul do Mato Grosso. Sabe aqueles pregadores de sapatinho Vulcabras? Quem é que sabe, conhece esses pregadores no Brasil? Sapatinho Vulcabras, gravatinha da Casas Pernambucana. Aleluia! Dá glória a Deus. Humilde. Lá do púlpito, ele olha para aquela figura esbelta, porque o meu irmão, pelo amor de Deus, a minha cunhada morre de ciúmes dele, porque o tipo é mesmo um pintoso, né? Só perde para mim. E ele chega, e o pregadorzinho, lá do púlpito, pastor, diz assim: ô você, rapaz alto que está aí no fundo. Ele olhou para trás, não tem mais ninguém, disse: estamos a falar de um ateu, marxista, leninista, comunista, do pé roxo, pior do que flamenguista e corintiano. Eu quando prego para brasileiro, eu torno-me brasileiro mesmo. Ou para ficar mais brasileiro, eu viro brasileiro. E ele, lá do púlpito, diz assim: tu aí, moço alto. Ele levantou, olhou para trás, não era com ele mesmo. Recebe o poder de Deus sobre a tua vida. Ele caiu aos pés do Senhor, chorando em lágrimas, quebrantado pelo poder do Espírito Santo. E ali naquela mesma noite, ele sai do ateísmo para a fé, e hoje é um pregador da palavra de Deus daquela cidade. Oh, dá salva de palmas para Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Por quê? Porque o nosso Deus é todo poderoso. Ele mudou a nossa vida. Ele trouxe a nós um sentido de vida. Ele trouxe a nossa vida significado. Ele trouxe a nossa vida direção. E Ele fez muito. Ele te encheu. Ele te encheu daquilo que nós pregamos ontem. De que eu falei ontem? Quem é que lembra? Encheu-te de alegria. Encheu-te de unção. Deu-te pão quando você estava faminto. Eu sou o pão vivo. Diga comigo, que desceu do céu. Quem é que crê nesse pão? No final do culto, o irmão Carlos vem ter comigo e diz assim: pastor Reginaldo, linda mensagem, sabe? Uma coisa que eu notei: pão não pega bactéria. É o único alimento do mundo que não pode receber bactérias e vírus. Que coisa! E nós recebemos isso tudo. Esse tesouro aqui. Quem é e o que é esse tesouro, Giane? O que é esse tesouro? É o conhecimento de Deus. É o Espírito de Deus. Esse tesouro pode representar tanta coisa, mas é algo que no todo representa as coisas de Deus. E quem tem esse tesouro em vasos de barro não consegue ficar calado. Eu estava falando com a doutora Ana Dyer esses dias em Inglaterra, e a gente estava discutindo qual é a prova máxima de alguém cheio do Espírito Santo. Teologia não é uma coisa fácil de entender. Qual é a prova de que alguém é cheio do Espírito Santo? Sabe qual é a maior prova? É que essa pessoa
não consegue ficar calada. Ela dá testemunho em tempo e em fora de tempo. E eu quero perguntar: você tem esse tesouro em vaso de barro? Eu quero perguntar: você está usando esse tesouro? Esse tesouro que Deus te deu, que Ele colocou dentro de ti, que Ele compartilhou contigo, que Ele revelou a ti, o conhecimento bíblico, evangelístico, teológico que Ele te dá. Hoje a maior crise da igreja, a maior crise na Europa, não é crise de conhecimento. Ouve o que eu vou dizer. A maior crise da igreja europeia, principalmente, não é falta de conhecimento bíblico. A maior crise é a falta de testemunhar desse mesmo conhecimento. Por que que a igreja no Brasil cresceu, no Chile cresceu, no Paraguai cresceu? Por que que a igreja cresceu na América Latina, na África? Por que que a igreja cresceu mesmo em países asiáticos, como Sri Lanka, na China? Por quê? Porque os crentes, não sei se os irmãos sabem, que na China há mais de 100 milhões de crentes evangélicos. Aleluia! Porque as pessoas não guardam para elas aquilo que elas receberam do Senhor. Nós temos o tesouro, todavia nós guardamos o tesouro para nós às vezes. E esse tesouro não é para ser guardado, é para ser repartido, é para ser dado, é para ser compartilhado. A maior alegria que eu tive nos últimos anos foi que só faltam 2 irmãos meus para aceitarem Jesus. Já ganhei 5 nós somos 8, já ganhei 5, faltam 2. E para a glória do Senhor, meu pai com 76 anos aceitou Jesus há uns dias. Aleluia! Você crê na salvação? Você crê que a salvação é um fato consumado? Você teme pelas pessoas, você sofre por aqueles que não conhecem Jesus? Você realmente acredita em João 8,32? Eu não sou o pastor Erivaldo de Jesus, do Belém, que cita os versículos de cor, mas conheço alguns. E conhecereis a... E é verdade? Quem é que é livre aqui? Levanta a mão, que é para o diabo ver. Levanta a mão para o céu, amém. Aleluia. Por que que você é livre? Porque você conheceu a... Jesus diz: ego eimi e o aletheia, ego eimi e o zoe, ego eimi o odos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O termo zoe significa vida que vem de Deus. Nós recebemos a zoe que veio de Deus, que no grego significa vida abundante. Nós temos essa vida em nós. Nós recebemos esta vida em nós, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e em pecados. Nós estávamos... Qual é a diferença entre nós e os que não conhecem a Deus no mundo? Presta bem atenção. Os que não conhecem a Deus no mundo são os vivos mortos. E nós somos o quê? Ao contrário, somos os mortos vivos. Quem é que entendeu esse trocadilho de palavra? Por quê? Porque eles estão vivos para o mundo, para a carne e para Satanás, e mortos para Deus. Nós somos ao contrário.
Estamos mortos para o pecado, para o mundo e para as coisas do diabo, e vivos para Deus. Quem é que está vivo? Diga aleluia. Nós recebemos a Zoe de Deus. E essa Zoe, ela entrou na nossa vida e nos ressuscitou, estando nós mortos em delitos e em pecados. Nós éramos uns zumbis autênticos. Agora nós somos filhos e filhas de Deus. E por isso nós temos que procurar passar o testemunho a outros. E nesta noite eu quero convidar-te a uma parte prática deste culto. A partir de hoje, você vai passar a ser um ganhador de almas. Vamos ficar em pé. Quem é que entendeu essa simples mensagem? Eu ia dar um estudo bíblico. Quem quer? Eu não gosto muito de contar isso, mas às vezes I go that far. Eu vou um pouco mais além. Eu sou estéril, 100%. Humanamente falando, eu não posso ser pai. A minha esposa soube disso antes de dizer sim para mim no casamento. Eu não escondi dela meu passado. Abri o meu coração com ela e disse: Alexandra, eu te amo muito. Ela me ama, ela me amava muito. Mas eu tenho que dizer-te uma coisa. Humanamente falando, eu não poderei, quem sabe, ser pai. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela disse? Eu não estou casando com nenhum bebê. Eu estou casando contigo. É preciso ser muito mulher para fazer isso. Passaram-se 21 anos e nós não tivemos um filho. Não foi falta de tentar, viu? Nunca evitamos. Mas eu quero dizer, graças a Deus, celebramos o nosso 20º ano de casado no ano passado. E estavam na nossa festa filhos, netos e bisnetos na fé. De Castelo Branco, de Tomar, de Lisboa, do Algarve, do Brasil. Você tem filho na fé? Você ama o teu próximo? Você ama o perdido? Se você ama e quer ganhá-lo para Jesus, você vai vir aqui à frente agora. Você vai fazer uma oração de fé a Deus e vai dizer: Deus, eu quero ser pai na fé. Eu quero gerar alguém na fé. Vem aqui à frente se você quer desafiar Deus, você quer ser mãe na fé. Mesmo que já tenha sido, vem aqui. Vem aqui em nome de Jesus. Desafia-te a ti próprio. Porque nós não temos outra geração. Vem à frente no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, vem. Nós acreditamos no reino de Deus, não acreditamos? Nós acreditamos que Deus ama a humanidade. Vem à frente, o teu lugar é aqui, não é aí, irmão. Aleluia, pela fé, sai do seu lugar. Venha, jovem, venha. Aleluia, vem dizer, vem num sinal de fé, dizer: Deus, eu quero ganhar alguém para o teu reino. Venha aqui à frente, venha. Vem mais para frente para as outras pessoas virem, venha. Aleluia, glória a Deus. Ainda há lugar para ti aqui na frente. Venha. Eu vou pedir para o jovem do louvor, aleluia, para cantar com o Pedro.
Oh, aleluia. Irmão, esta é uma conferência missionária e evangelística. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vou pedir. Oh, aleluia. Venha. Se você quer ganhar uma alma para Jesus, venha à frente. Se você quer ganhar alguém para Jesus, venha aí, venha. Venha, Senhor, eu quero ganhar alguém. Eu quero comprometer-me nesta tarde de que eu vou trabalhar para ganhar alguém para o teu reino. Aleluia. Eu vou servir-te, eu vou desafiar-me a mim mesma. Venha aqui, venham em frente, não fiquem aí no corredor, é para vir para frente. Venham. Aleluia, venha, isso mesmo. Desafia-te, venha irmão, venha mais à frente, venha. Aleluia. A igreja não existe senão por causa dos outros. Irmão Fabrício, vem mais à frente aqui com a sua querida. Aleluia. Ou quem sabe alguém aqui que tem uma chamada missionária. Se você tem uma chamada missionária, vem aqui à frente agora. Nós não temos Charles Finney, nós não temos Hudson Taylor, nós não temos os grandes homens do passado, não temos Jonathan Edwards, não temos George Whitefield, não temos George Wesley, não temos esses grandes vultos do passado, mas temos pessoas que amam a Deus. Ainda há lugar para ti. Eu vou começar a buscar gente na cadeira. Aleluia. Eu vou pedir para os irmãos do ministério, enquanto o pastor Manuel lidera, para orarmos por essas pessoas. Louvado, bendito, exaltado, glorificado seja o teu nome, Senhor. Pois em ti Deus, não esta sou noite, nada. Se aqui alguém estéril, Jesus, faz um milagre, Senhor. Tu és o Eles meu começam a gerar filhos valor, no Espírito, Pai és meu celestial. Salvador. Vai colocando, Senhor,